Bem-vindo ao Porções Diárias de Sabedoria. Hoje vamos compreender juntos mais um versículo da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 8. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Este versículo nos ensina que Deus não muda apenas a sua realidade. Ele muda a sua perspectiva para que você aprenda a enxergar a vida de um lugar mais alto. Mais uma vez, Deus nomeia aquilo que formou. Na linguagem bíblica, dar nome significa exercer autoridade, definir e governar. Isso nos mostra que tudo que passa pelas mãos de Deus recebe uma identidade clara. Nada na criação fica solto, indefinido ou sem propósito. Aquela expansão que vimos no versículo anterior agora ganha um nome eterno: céu. E aqui há algo de uma profundidade tocante. Aquilo que antes era apenas um espaço vazio, agora se torna um ambiente. Deus não cria apenas estruturas rígidas, Ele cria atmosferas. Os céus representam exatamente isso, um lugar que fica acima da confusão das águas, acima de tudo aquilo que estava misturado e pesado. É como se Deus estivesse elevando o nível da criação para uma nova dimensão de ordem. Isso fala diretamente com a nossa caminhada espiritual e emocional. Existem pessoas que passam a vida inteira vivendo no nível das águas. Vivem afogadas no excesso de informações, no excesso de cobranças e de ansiedade. Para elas, tudo é urgente, tudo pesa e tudo confunde. Mas quando Deus nomeia o firmamento de céu, Ele está nos oferecendo uma nova perspectiva. Uma das maiores transformações da nossa história não acontece quando as circunstâncias ao nosso redor mudam, mas quando nosso ambiente interno é transformado. É quando nós paramos de enxergar as nossas crises apenas de baixo, do ponto de vista do medo, e começamos a olhar a vida a partir do céu, de um lugar mais alto, mais organizado e mais consciente. Há outro detalhe precioso aqui. Deus dá nome ao espaço antes mesmo de preenchê-lo com o sol, a lua ou as estrelas. Ou seja, na lógica divina, primeiro vem a identidade e só depois vem a ocupação. Muitas vezes nós queremos viver uma vida cheia de frutos e plenitude, mas sem antes aceitarmos o processo de construção da nossa estrutura interna. Queremos os resultados, mas não queremos a expansão. Deus trabalha diferente. Ele primeiro cria o espaço, organiza a atmosfera e só então continua a criação. O texto se encerra repetindo o ciclo. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Deus continua trabalhando em etapas ritmadas. Ele não acelera os seus processos apenas porque o ser humano é ansioso. Cada dia da criação carrega um tijolo específico. Isso serve como bálsamo para o nosso coração hoje. Entender que nem toda estação da nossa vida é uma estação de colheita ou de produzir frutos visíveis. Algumas temporadas servem para criar estrutura. Algumas são para gerar clareza. Algumas são apenas para ampliar o nosso espaço interno e curar a nossa atmosfera. O ensinamento desse versículo é: porque
porque tudo aquilo que Deus pretende sustentar na nossa vida amanhã, Ele começa organizando pacientemente hoje. Oremos. Senhor Deus, Criador dos céus e arquiteto de toda a ordem, eu me coloco diante de Ti no fechamento de mais um ciclo. Obrigado por me lembrar que Tu tens autoridade para dar nome e propósito a cada espaço vazio da minha vida. E que a Tua vontade é me tirar do nível das águas abafadas para me fazer respirar a atmosfera do Teu céu. Pai, perdoa-me por viver tantos dias sufocado pelo excesso de ansiedade, permitindo que os problemas corriqueiros e as urgências do mundo me afoguem. Eu confesso que, muitas vezes, perco a visão de cima e passo a enxergar tudo com os olhos do desespero. Hoje, eu te peço, eleva a minha perspectiva. Ajuda-me a olhar para as minhas lutas a partir do lugar da Tua soberania. Transforma o meu ambiente interno, Senhor. Antes mesmo de preencheres a minha vida com as respostas que tanto procuro, molda a minha identidade. Ensina-me a sossegar o coração nas estações em que Tu estás apenas organizando a casa e criando espaço. Que eu não tenha pressa de colher frutos, quando o Teu desejo para o dia de hoje é apenas me dar estrutura. Eu aceito o ritmo do Teu segundo dia na minha história. Descanso na certeza de que a calmaria da manhã sempre vem após o recolhimento da tarde, e que Tu estás cuidando perfeitamente daquilo que ainda não posso ver. Amém. Que esta porção diária de sabedoria acompanhe você ao longo do dia. Até o próximo versículo.